Deram-lhe o nome de Operação Caranguejo. O ano era 2021. No dia 13 de maio, um homem estava em sua casa se preparando para sair do país. Prestes a fugir, a polícia bate à sua porta. Ele rapidamente foge dali, pulando o muro da sua casa. Alguns minutos depois, a polícia arromba a porta da sua casa. Dentro da sua casa, a polícia encontrou mais de 19 malas e 20 caixas, todas carregadas com dinheiro. Eram mais de 10 milhões de dólares, 80 milhões de contas e milhões de euros. A polícia também encontrou dezenas de relógios revestidos com diamantes e também documentos que mostravam que ele tinha mais de 15 carros de luxo registrados em seu nome, 50 apartamentos espalhados pelo mundo todo. Depois de uma denúncia, ele finalmente foi capturado. Seu nome era Pedro Lusati, um homem que roubou milhões durante 10 anos e só foi apanhado por pura sorte. Antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir que você deixasse o like, subscrevesse no canal e comentasse qualquer coisa para aumentar o engajamento do vídeo. Bora! Em 2022, Pedro Lusati foi preso e condenado a 14 anos de prisão pelo Tribunal da Comarca de Luanda. A decisão foi posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal, que considerou a pena adequada tendo em conta o grau dos crimes que foram cometidos. Mas, na minha opinião, ele deveria ter levado muito mais anos de cadeia. Mas, para você entender melhor essa história, nós vamos ter que voltar desde o princípio para você entender o que aconteceu até chegarmos à prisão de Pedro Lusati. Quando Angola estava em guerra, Pedro Lusati serviu nas Forças Armadas e foi lá onde ele ganhou destaque pela primeira vez. Depois de ser dispensado das Forças Armadas, Lusati serviu como primeiro oficial da Sala de Operações da Unidade de Guarda do Presidente e prestou serviço de apoio à Casa de Segurança do Presidente da República de 2001 a 2017. Lá ele aprendeu como funcionava tudo. Lá ele aprendeu como funcionava todo o sistema de segurança e começou a desenvolver o esquema que envolvia funcionários fantasmas e pagamentos inflacionados para esses funcionários. Durante mais de 10 anos, ele fez isso até finalmente ser dispensado das suas funções. Depois disso, ele passou a viver como um rei, com viagens frequentes para Lisboa, em Portugal, Paris, na França, com carros de luxo e mulheres, muitas mulheres. Pra você ter uma noção, uma das suas amantes chegou a receber cerca de 700 mil dólares, que é quase 1 bilhão de kwanzas. Daria para pagar um salário mínimo para 7 mil pessoas aqui em Angola. Na conta de uma das suas amantes, chamada Nayara Abrantes, foi encontrado 600 mil dólares no banco BIC. E a outra amante do Major, chamada Luiana Chaves, a mesma recebeu do Major 5 milhões de dólares. Com tanto dinheiro que o Major entregava na jovem, a moça abandonou seu marido para ser simplesmente a amante do General Lusati. Etianete Almeida, mais uma amante do General Lusati. Esta recebeu 200 mil dólares para fazer comércios de roupa. A mesma possui uma vivenda no Camama. Segundo as investigações, apontam que o Major tinha hábito de oferecer flores de dólares às suas amantes. Mesmo já não fazendo parte da guarda presidencial, o esquema ainda continuava. Eram cerca de 12 batalhões fantásticos. O caso do Major Pedro Lusati ficou conhecido como Operação Caranguejo, envolvendo um total de 49 pessoas. Entre eles tinham civis, militares e militares de alta patente. Embora Lusati seja o rosto principal do caso, tinha muita gente poderosa envolvida, como Coronel Jacinto Engombe, antigo assistente principal da Secretaria-Geral da Casa de Segurança, que foi condenado inicialmente a 11 anos de prisão, mas depois ele teve a sua pena reduzida para 8 anos de prisão. Coronel Manuel Correia, ex-comandante da Casa de Segurança no Quando Cubano, e confessou o envolvimento e recebeu uma pena de 3 anos, com possibilidade de liberdade condicional. Mas não tinham apenas militares envolvidos nesse caso, também tinham civis, como Fernando Abel, que foi condenado a 7 anos de prisão e peculato e branqueamento de capitais, e Aníbal Pires Nunes Antunes, que foi condenado a 5 anos de prisão. Também teve outros nomes que foram citados no processo que surpreenderam todo mundo, como Atanásio Lucas José, que, se você não conhece, ele foi o ex-presidente do Quando Cubano Futebol Clube, e foi detido no início da operação. No total, foram 49 pessoas que foram levadas a julgamento, mas só 15 receberam penas de prisão efetiva. A maioria teve penas fixadas nos 3 anos e 3 pessoas foram totalmente absolvidas por falta de provas. O caso do Major Pedro Lusati foi um dos maiores escândalos de corrupção em Angola, que revelou um esquema de lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais. Mas como funcionava todo esse esquema?
2010. Esse ano foi o auge de todo o esquema, que era essencialmente uma rede de funcionários fantasma e inflação das folhas de pagamento operando sobre o pretexto de segurança nacional. O grupo inseria nomes fictícios ou de pessoas que já não trabalhavam naquela unidade de guarda presidencial nas listas de salários. O Estado enviava o dinheiro para pagar esses militares e como eles já não existiam, já não trabalhavam ali, o dinheiro sobrava e era repartido entre os membros da rede. E devido à natureza secreta e sensível dos órgãos de apoio presidencial, o Tribunal de Contas e outros órgãos de fiscalização tinham acesso limitado às contas, permitindo que o desvio ocorresse por mais de uma década. O capital era desviado e era convertido em moedas estrangeiras, tipo dólar ou euro, e investido em imóveis de luxo em Angola e no exterior. Em 2021, a polícia recebeu uma denúncia anônima de alguém que disse ter visto grandes quantias de dinheiro no apartamento de Pedro Lusati. Pedro Lusati teria saído do país com todo aquele dinheiro, mas a polícia agiu antes que ele pudesse fugir. Ele tentou mesmo até fugir para Paris, mas foi avisado de que quando ele chegasse ao aeroporto, a polícia estaria à sua espera. Então ele deu um jeito de fazer parecer que ele tinha apanhado o voo. Na lista de check-in das pessoas que chegaram para a França, seu nome aparecia. A TPA sabe de fonte segura que, dias antes de ser capturado, o major tentou sair do país. Chegou mesmo a comprar um bilhete com destino a Paris, foi ao aeroporto e fez o check-in. Mas, prestes a embarcar, foi alertado pelos seus informantes que estava a ser monitorado. Ato contínuo, regressou para casa, mas não sem antes conseguir uma simulação de que conseguiu embarcar no dia 11 para Paris e que no mesmo dia regressou ao país vindo de Doha, como mostra este mapa de viagens do Major, conseguido com exclusividade. Mas, no final de tudo, seus próprios informantes acabaram denunciando ele para a polícia. E depois de uma longa investigação, Pedro Lusati finalmente estava preso. Mas a investigação trouxe várias controvérsias por parte da polícia, porque Pedro Lusati acusou alguns agentes da polícia de terem roubado do seu apartamento $500 mil, fato que depois se comprovou ser verdade. O governo também demitiu todas as pessoas que trabalhavam na unidade de guarda presidencial na época que Pedro Lusati era o responsável. Mesmo que você não fizesse parte do esquema, todo mundo que trabalhou nessa época foi demitido. Mesmo que eles já tivessem anos de experiência na guarda presidencial, foram demitidos todo mundo. E isso trouxe várias controvérsias na época, porque muita gente que era inocente ficou sem emprego e o governo nem quis saber disso. Pedro Lusati acabou sendo condenado a 14 anos de prisão, que depois foi reduzido para 12 anos de prisão. No final das contas, Pedro Lusati entrou para a história como o rosto de um dos maiores escândalos de corrupção em Angola. Mas a grande pergunta que fica no ar é: Lusati era realmente o cérebro por trás de toda essa operação? Ou ele foi apenas um peixe pequeno escondendo tubarões grandes? E como é que milhões de dólares saíam do banco em malas e caixas sem que ninguém percebesse durante mais de 10 anos? Se você gostou desse caso aqui, clique no botão de gostei. E deu muito trabalho para fazer essa investigação toda, editar ele principalmente. Meu nome é Augusto Mizalaki e esse é o canal do Mr. Altamente. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Tchau.